Se você perguntar para qualquer pessoa, você sabe o que é investir? A pessoa vai falar que sabe. Claro, sei, investir é isso, isso é aquilo. Mas eu costumo dizer, né, se você realmente sabe, você aplica. Se você realmente sabe o que você está dizendo que sabe, aquilo faz parte da sua vida, aquilo você vivencia da maneira correta, da maneira que realmente é. Não fica só na teoria. Não fica só na teoria. Muitas pessoas até aplicam dinheiro, mas não necessariamente investem. É isso que a gente vai discutir aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui nós discutimos as estratégias que você pode utilizar para sair definitivamente dos problemas financeiros e para se tornar um investidor vencedor. Isso é, aquele investidor que realmente ganha dinheiro. Eu sou o Júlio César. Eu sou a Daiane Mendes. E o tema de hoje é: qual o melhor investimento para o ano de 2021? Estou aqui novamente com a minha esposa, Uou! Daiane Mendes. Você já conhece do primeiro podcast, que por sinal foi bem legal. Recomendo que vocês realmente assistam. Se você ainda não assistiu, vale a pena. Depois que você terminar esse podcast aqui, vai lá e assiste o primeiro, que você vai pegar muitas sacadas interessantes. Realmente ficou bem legal. E já quero começar com vocês direto. E para isso, estou aqui com ela e ela vai me fazer a primeira pergunta. Algumas perguntas que eu preparei, boas perguntas para esse tema, porque afinal, todo mundo quer saber, né, qual é o investimento mais importante para o ano de 2021. Sim, com certeza. E antes da gente entregar o ouro, né, contar qual é o investimento importante para 2021, eu queria entender, Júlia, assim, o que é investimento, né? Assim, como que a gente entende esse conceito do investimento? Eu gosto sempre de pensar em um conceito um pouco mais abrangente e a partir daí a gente começa a funilar um pouco. Porque a verdade é que você tem razão, as pessoas não têm muita noção do que é investimento, apesar de acharem que sabem. Se você perguntar para qualquer pessoa, você sabe o que é investir? A pessoa vai falar que sabe. Claro, sei, investir é isso, isso é aquilo. Mas eu costumo dizer, se você realmente sabe, você aplica. Se você realmente sabe o que você está dizendo que sabe, aquilo faz parte da sua vida, aquilo você vivencia da maneira correta, da maneira que realmente é. Não fica só na teoria. Não fica só na teoria. Muitas pessoas até aplicam dinheiro, mas não necessariamente investem. É isso que a gente vai discutir aqui. Mas eu gosto de um conceito inicial aqui mais abrangente. Então, para mim, na minha visão, investir está muito relacionado com você aplicar um recurso agora, pode ser um recurso financeiro ou não, pode ser que ele não seja um recurso financeiro. Então, você aplica um recurso agora e aguarda um tempo, aguarda um período para que você tenha ali um resultado melhor no futuro. Ou seja, aplicar agora, resultado melhor no futuro. Isso vale para tudo. Então, por exemplo, vale para relacionamentos. O que é investir num relacionamento? Casamento é um grande investimento. É um grande investimento, pessoal. Eu admito, é um grande investimento. E é isso. Investir num relacionamento é você investir agora em uma pessoa, em uma ideia, como eu posso dizer, em um projeto, né? Investir agora, aguardar que no futuro isso te traga muito mais prazer, muito mais alegria, muito mais felicidade. Investir na saúde, você investe agora, você faz exercícios, você aplica um esforço de tempo, você aplica também energia naquilo, né? Você coloca energia naquilo para que você tenha uma saúde melhor no futuro. Então, investir está sempre relacionado com você aplicar algo agora para ter algo melhor no futuro. E é claro que aí a gente envolve também o conceito financeiro. Investir no lado financeiro nada mais é do que você aplicar agora para ter um pouco mais no futuro. Só que no ramo financeiro, especificamente, como tem alguns riscos que podem te fazer tanto perder dinheiro como às vezes até te tirar do jogo, a gente tem que aprofundar um pouco mais nesse conceito, né? Então eu penso que investir, o termo investimento, o que eu mais gosto é a definição do Benjamin Graham. Para quem não sabe, o Benjamin Graham ele foi o grande mentor do Warren Buffett, que é o maior investidor do século, considerado o maior investidor do século, certamente o mais bem sucedido. Ele foi o mentor do Warren Buffett, o Benjamin Graham, e ele fez um livro chamado O Investidor Inteligente. Nesse livro, ele fala claramente, investimento é você aplicar um recurso, né,
após a análise, ele fala assim, após uma análise profunda, ou seja, exige uma análise profunda, primeiro ponto, você aplicar esse recurso de maneira que você tenha uma segurança do capital, ou seja, é o segundo ponto, aplicar um recurso a partir de uma análise profunda, segurança do capital, o terceiro ponto, com um retorno adequado. Ele não fala um retorno estratosférico, ele não fala um retorno excepcional, não, adequado. Então eu gosto dessa definição, porque se você utilizar esses três critérios do Benjamin Graham, você sabe muito bem se o que você está fazendo é um investimento ou você está especulando. Especular no ramo dos investimentos é você negociar, né? Um especulador é um negociador. Eu costumo dizer que, uma comparação aqui até um pouco grosseira, mas o especulador é o cambista. É aquela pessoa que troca esperando um lucro rápido, normalmente em curto prazo. E pela definição do Benjamin Graham, a gente entende que um investimento, para que uma operação seja de investimento, ela necessita de todos esses três fatores: segurança do capital, análise profunda e também um retorno adequado. E a gente percebe que no investimento não tem nada garantido. Então como é que ele pode falar de segurança do capital? Simples, diversificação e tempo. Então eu acho que esse é um conceito muito bom de investimento, que eu levo para a minha vida. Eu acredito que se as pessoas compreendessem melhor esse conceito, talvez elas não estariam colocando dinheiro em ativos achando que estão investindo, né? Então acho que mais ou menos por aí. Bacana, você verdadeiramente colhe o que planta. O que planta. Exatamente. É interessante até, né? Porque, para quem não sabe, aqui eu gosto muito de plantas, eu gosto muito de ter uma horta de plantas. Muita gente se pergunta, poxa, por que você gosta tanto disso, né? Eu acredito que eu gosto muito da planta justamente por conta do simbolismo que tem esse conceito de você aplicar algo, você vê aquela planta crescer. Primeiro, você investe um esforço ali, você coloca recursos no começo, você tem que colocar a terra, você tem que adubar direitinho, não é em qualquer lugar, não é de qualquer jeito. Investimento financeiro é a mesma coisa. E a partir daí você vai ver um pequeno brotinho nascer, né? Sumir não, nascer. Mas aquela planta você já pode tirar e comer? Não. Você não, já pode tirar fruto dela? Muito menos. Provavelmente você não vai ter fruto nenhum. Uhum. Esse conceito é muito interessante. E aí, após um tempo, o que você tem que fazer? Continuar regando, continuar se cuidando dela. Não precisa ser toda hora, investimento é a mesma coisa, né? Adubando, continuar adubando, mas continuar regando, continuar olhando para ela, vendo se está no sol, tira do sol, coloca na sombra, coloca no sol, se preocupando com ela. Uhum. E a partir daí, daqui um tempo, você vai conseguir colher bons frutos maravilhosos, ou então uma planta deliciosa. E eu acho que é por isso que eu gosto desse conceito de investimentos, porque você exige esse tempo e exige essa dedicação, assim como acontece no ramo financeiro. Legal. E seguindo nesse mesmo caminho, eu queria entender assim, quais são os principais tipos de investimentos que existem. Bom, a gente tem no mercado, e aí eu falo, quando eu digo no mercado tanto brasileiro quanto no exterior. É até legal essa pergunta, porque não são investimentos, assim, você não me perguntou, quais os investimentos que existem? Investimentos eu ia ficar até amanhã te falando quais existem. Sim, eu sei, são vários. São vários, exato. Mas os tipos de investimentos são poucos. Por quê? A gente tem primeiramente um investimento em renda fixa. O que é um investimento em renda fixa? Quando você investe e já sabe, ou já tem uma previsibilidade de quanto vai ser o retorno daquele investimento. Seja porque a taxa já está pré-fixada ali no começo do investimento, seja porque ela vai estar atrelada a algum índice. Então, por exemplo, um Tesouro Selic está atrelado à taxa Selic, que é a taxa básica da nossa economia. Então, se a taxa Selic está em 2%, o Tesouro Selic vai pagar 2%. Se a taxa Selic for a 3%, o Tesouro Selic vai pagar 3%. Então, apesar de você não ter uma previsibilidade de quanto você vai receber lá na frente, você não tem uma certeza, melhor dizendo, do quanto você vai receber lá na frente, você já tem uma previsibilidade de como aquilo vai variar. E também, normalmente, em investimentos de renda fixa, você tem um prazo definido. Por isso é renda fixa. A rentabilidade é, de certa forma, fixa, como eu acabei de dizer, entre aspas, e o tempo também costuma ser fixo. Da mesma maneira, renda variável. Por que a gente chama o investimento de
renda variável? Porque é um investimento que, ao contrário da renda fixa, você não tem essa previsibilidade, tanto de ganhos quanto de prazo. Você poderia sacar o seu investimento no outro dia, com a rentabilidade que ele tivesse no outro dia. Podia ter subido 100%, ou podia ter caído 100%. Então, essa imprevisibilidade que caracteriza a renda variável. E também não tem uma previsibilidade de ganhos, né? Você não tem nem de prazo para sacar o dinheiro, nem de ganhos. Então, todo investimento que se caracterize por isso, você pode considerar como investimento de renda variável. E eu vou dar um exemplo dos dois, por exemplo, imóveis. Imóveis não está nenhum dos dois, a gente vai falar de imóveis agora, mas um CDB, que é um certificado de depósito bancário, um investimento que é um título bancário, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Um CDB é um investimento de renda fixa, porque ele tem ali um prazo definido e uma expectativa de rentabilidade. Um tesouro direto também é um investimento de renda fixa, porque tem essas mesmas características. Já o investimento em ações é um investimento que a gente não tem previsibilidade. Também não temos um prazo definido para saque, para você resgatar esse dinheiro. Então, um investimento de renda variável. Fundos imobiliários, mesma coisa que as ações, investimento de renda variável. E assim funciona tanto no Brasil quanto no exterior. Você pode ir para o exterior e você vai investir em REITs, que são os primos dos fundos imobiliários aqui do Brasil, investimentos de renda variável, porque não tem essa previsibilidade. Você pode investir em bonds, os bonds já são como se fossem os títulos públicos aqui do Brasil, né? Claro que tem bonds nos Estados Unidos de empresas também, tudo, mas os bonds do Tesouro Americano são títulos de renda fixa. E também, como eu falei, já temos os imóveis. Os imóveis, eles são uma classe meio mista. Ele não está nem na renda variável nem na renda fixa, porque ele tem características de renda fixa, uma previsibilidade de pagamento de aluguel, por exemplo, é uma característica que você coloca o dinheiro ali e você já sabe mais ou menos o quanto ele vai render. Além disso, muitas vezes o imóvel é corrigido pelos índices de inflação, vários índices de inflação, os dois principais, IGPM e IPCA. Então, o imóvel ele já tem essa previsibilidade de renda e de valorização, certa previsibilidade, né? Porque a valorização do imóvel muitas vezes é muito além do esperado, e isso acaba fazendo com que o investimento muitas vezes possa parecer de renda variável, né? Mas não. Então são basicamente esses três tipos de investimento, e são os tipos de investimento, né? E todos os investimentos em si vão cair em alguma dessas três classes. Maravilha! Eu, como a sua esposa, eu te acompanho assim na íntegra em tudo que você faz, todo o conteúdo que você elabora aqui, tanto para a galera aqui do YouTube, como para o pessoal do Instagram. E eu acho que é uma curiosidade assim de todo mundo saber quando que você investiu pela primeira vez. Né? Você tem assim uma história para contar, para mostrar como que foi esse processo? Tenho, e é interessante porque muita gente não sabe, mas eu comecei a investir no ano de 2005, então tem muito tempo, eu tinha 18 anos. Para quem não sabe, eu li um livro, né, que me transformou muito na época, que foi o livro Pai Rico, Pai Pobre, e a partir dos ensinamentos que eu aprendi ainda naquele livro, eu comecei a decidir procurar como que eu faria para começar a investir. E por incrível que pareça, na época a renda fixa era muito limitada, muito restrita. Então, por exemplo, a gente não tinha o Tesouro Direto ainda, a gente não tinha o programa do Tesouro Direto. Ele foi criado muito tempo depois. E a gente não tinha esse acesso, só a investidores institucionais que poderiam investir em títulos públicos. Além disso, na época, a Bolsa de Valores estava começando a ser muito bem falada. Então estava começando a surgir as primeiras corretoras. Eu me lembro que a primeira corretora que eu investi foi a corretora chamada Intra Corretora. Essa corretora já não existe mais, ela foi depois adquirida pelo Citibank, mas era uma corretora muito boa. E a XP, por exemplo, né, muita gente conhece a XP Investimentos. A XP Investimentos era só um escritóriozinho pequeno, ela nem tinha... Minúsculo, né? Era bem pequenininho. Ela nem tinha sede aqui em Brasília ainda, né? Não tinha filial, melhor dizendo, aqui em Brasília. Eu me lembro que eu fui em alguns eventos da XP para fazer alguns cursos e eu realmente comecei a investir na Bolsa de Valores depois de aprender a investir por meio desses cursos que eu fiz, especialmente na XP.
Eles vinham com os profissionais aqui da Brasília e ministravam alguns cursos, né? Então foi bem interessante, um momento muito bom, mas eu comecei investindo sem saber o que era investimento, sem saber o que era especulação. E eu comecei a fazer especulação, então eu comecei a fazer day trade. Como hoje em dia eu falo muito de day trade, né? O quanto eu não gosto do day trade, mas por incrível que pareça, muita gente pode achar assim, mas você não gosta do day trade porque você perdeu dinheiro com o day trade? Por incrível que pareça, não. Na verdade, eu consegui ganhar dinheiro com o day trade durante alguns bons anos, né? Eu só fui perder um pouco de dinheiro com o day trade já em 2008 para 2009. Então a gente está falando aí de 4 a 5 anos depois que eu já tinha começado a investir. Que eu fui realmente perder algum dinheiro, cair um pouco do meu patrimônio, que foi na época da crise de 2008, 2009. Mas até então eu tinha resultados com day trade, mas o problema maior é que eu não conseguia ver resultados disso a longo prazo, com o quanto tempo que eu estava gastando e com um tremendo esforço. Aquilo simplesmente não valia a pena, não fazia sentido para mim. Enfim, é basicamente isso, né? Eu comecei dessa maneira e depois fui descobrindo outras estratégias de investir e hoje sou um investidor bem diferente do que era naquela época, mas certamente comecei por um caminho que hoje não é tão comum, né? Hoje em dia as pessoas já começam investindo mais pela renda fixa, porque é mais fácil de se aprender, né? Você tem menos volatilidade, menos, como eu posso dizer, você não perde tanto dinheiro assim. Na verdade, a renda fixa provavelmente você não vai perder dinheiro se você não vender antecipadamente e tal. Então é um caminho mais simples e seguro de você começar a investir. Mas no meu caso foi justamente pela Bolsa de Valores, eu comecei a investir em renda variável. Legal. Mas só para eu entender esse momento final que você trouxe, assim, o maior problema das pessoas hoje é que elas acham que estão investindo só por aplicar o dinheiro, mas na verdade elas estão especulando? Exatamente. O que acontece? Quando você não cumpre aqueles 3 requisitos que eu falei, você não está investindo. Está fazendo o que então? Especulando. Como eu disse, o especulador é o cambista. O que o cambista faz? Ele compra algo mais barato e tenta vender mais caro. Independente se é daqui 15 segundos, daqui 20 minutos, daqui 1 hora. Mas quando ele percebe uma oportunidade de vender mais barato, ele vende, ele não se preocupa com o ativo. Ele não faz uma análise profunda do ativo. Então, por exemplo, a gente tem ali um cambista de um ingresso de um jogo muito famoso lá na Europa. O cambista em si, ele não está um pouquinho preocupado com que jogo que é. Ele só quer saber se aquele jogo vai dar uma margem para ele maior. Então, se ele não analisa nem o ativo, quanto mais a empresa. Exatamente. Né? Então, vamos falar de um investidor que faz o day trade, que especula, como a gente diz. Ele não está preocupado com a empresa que é. Ele não quer saber do negócio, não quer saber se a empresa está para falir ou não. Muitos day traders entram em empresas que já estão quase em recuperação judicial, mas eles veem a oportunidade de ganhar dinheiro com a queda dessa empresa, com a queda das ações dessa empresa, das cotações. Então ele não está preocupado com o negócio, ele não faz uma análise profunda do negócio, a não ser uma análise do gráfico de queda lá da cotação. Mas a análise profunda que a gente está falando é você entender o negócio, você entender a empresa em que você está investindo, você saber se aquilo ali faz sentido para você ou não. Porque o investidor, mesmo de verdade, ele analisa o negócio a um ponto de ver se os valores daquele negócio fazem sentido para ele. Por exemplo, eu jamais investiria em empresa de cigarros. Jamais. Independente. E eu tive oportunidades de investir em empresas de cigarro que estavam muito bem, se fosse analisar o balanço e tal, né, os aspectos fundamentalistas da empresa, como a gente costuma dizer, né, os fundamentos dessa empresa, se eu fosse analisar, eram bons. Mas eu simplesmente não invisto em empresas de cigarro. Por quê? Porque eu sou um investidor, não sou especulador. Eu não estou lá para ganhar um dinheiro com as cotações, com a diferença das cotações. Então, sempre que você entra no mercado, se você tenta entrar no investimento, já pensando quanto você pode ganhar daqui uns dias, de preferência no curto prazo, e já quer sair o mais rápido possível para embolsar o lucro, você não está investindo. Simples. E não tem nada de errado com isso. Você pode fazer. É a estratégia de cada um. Tem pessoas que vivem a fazer especulações, fazer day trade. Eu nunca vi, confesso que eu nunca vi, alguém realmente grande que faz day trade. Eu nunca vi. Se alguém quiser até comentar aí, algum grande investidor,
né? Ou melhor, algum grande especulador, pode comentar aqui, mas eu, sinceramente, nunca vi. Agora, grandes investidores, grandes acionistas, todos, se você olhar a lista da Forbes, todos aqueles que estão ali praticamente são acionistas. São ou donos do próprio negócio, mas um dono nada mais é do que um acionista majoritário, ou acionistas minoritários de várias empresas, como por exemplo o Warren Buffett. Então, eu sinceramente nunca vi. E é o que eu sempre falo para as pessoas. Você não tem problema você começar a investir ou a especular. O que você quiser fazer, desde que você saiba o que você está fazendo, não vejo problema nenhum. O problema é quando você investe e acha que está especulando, ou quando você, pior, né? Quando você está especulando e acha que está investindo. Esse é um grande problema, porque isso vai levar as pessoas, ou vai te levar a ter resultados muito, muito ruins e talvez te tire do jogo de longo prazo. Entendi. Então, por exemplo, assim, quando eu compro um Bitcoin, eu estou especulando? Depende. Como Por assim? conta daqueles 3 fatores que a gente falou. Para que você está comprando Bitcoin? Qual é o seu objetivo com o Bitcoin? É ganhar com a... Tendência, né? Porque tudo é Bitcoin hoje. Exatamente, tem isso, né? Todo mundo está comprando Bitcoin, ninguém quer ficar de fora. Tem um fator psicológico aí que influencia muito das tomadas de decisão do ser humano quando se fala em investimentos, né? É por isso que existem as finanças comportamentais, tem todo um estudo que é bem interessante, que mostra por que as pessoas tomam as decisões de investimentos ou nas finanças, por que muitas vezes é o lado mais irracional, né? O cérebro ali, reptiliano que a gente diz, que toma essas decisões, e não o nosso lado racional. Por que a gente toma muita decisão no emocional? Tem os estudos de finanças comportamentais para mostrar tudo isso, né? A psicologia explica. A psicologia explica, Freud explica, né? Freud explica. Mas depende, então, por exemplo, você vai comprar um Bitcoin. Para que você quer comprar um Bitcoin? É para o longo prazo? É para diminuir a volatilidade da sua carteira? Ou melhor dizendo, para descorrelacionar a sua carteira de ativos muito correlacionados? Então, por exemplo, você só tem renda fixa ou você só tem ações de empresas. E aí, se acontece uma pandemia do coronavírus, por exemplo, todas as suas ações despencam e aí você não queria ficar sujeito a essa flutuação tão grande e talvez você coloca o seu capital, uma parte em Bitcoin para tentar descorrelacionar um pouco esse risco. É para isso? E você espera ficar com esse Bitcoin por muito tempo? Então provavelmente você está investindo. Como a gente falou, você está fazendo uma análise profunda tanto da sua carteira quanto das conjunturas do mercado. Além disso, você está priorizando a segurança do seu capital, a segurança desse dinheiro, e você está buscando um retorno adequado. Você não está querendo que o Bitcoin te torne rico de uma hora para outra. Não, você está fazendo como a gente diz, uma alocação de riscos, né? Um gerenciamento de riscos da carteira. E basicamente isso que você está fazendo. Tudo bem, não vejo problema nenhum, acho até recomendável. Agora, se o seu objetivo é comprar o Bitcoin porque o seu amigo está comprando Bitcoin e você não quer ficar de fora, e você quer já pular fora assim que der para ganhar um lucro mais rápido, provavelmente você não deveria comprar Bitcoin. Entendi. Simples assim. Especulação e investimento. Maravilha. E qual que seria o melhor momento para começar a investir? Existe o melhor momento para começar a investir? Olha, não existe um melhor momento para começar a investir. Se eu fosse dizer isso para alguém, se eu fosse responder isso para alguém, melhor dizendo, eu responderia o seguinte: o melhor momento para você começar a investir foi ontem, e o segundo melhor momento é agora, é hoje. Tinha uma frase que a gente costumava ouvir lá quando eu comecei os meus investimentos, que é o seguinte: comece agora, porque daqui 10 anos você vai ter se arrependido de não ter começado hoje. E essa frase vale para muitas coisas, não é só para finanças não. Mas isso mexeu comigo, essa frase, né? E eu comecei a pensar, poxa, eu tenho 18 anos, só para quem não sabe, hoje eu tenho 33 anos, né? Tá velho! Um pouquinho velho, experiente. Mas eu comecei lá com 18 anos e eu pensava isso, poxa, eu tenho que começar o quanto antes, porque isso vai fazer grande diferença para mim. E para quem acha que também precisa começar com muito dinheiro, na época eu estagiava, ganhava R$500, eu investia entre R$100 por mês e R$200 por mês. E eu acumulei um patrimônio de mais de R$11 mil, que para mim, poxa, investindo R$200 por mês,
era muita coisa, né? Já faria diferença na vida de muita gente, inclusive. Com certeza. Né? Então, assim, isso em prazo de 2 anos, se eu não me engano, eu consegui acumular esse valor, 11 mil e pouco. Então, assim, essa frase me balizou bastante. Então, eu sempre penso que o melhor momento de você começar a investir é agora. Ah, Júlio, mas eu tenho muitas dívidas. Ah, Júlio, mas eu tenho dificuldades agora. Ah, mas eu gasto muito mais do que o meu salário. Eu ainda não consigo fazer isso. Eu penso o seguinte, tem estratégias para que você consiga, mesmo endividado, fazer o seu primeiro investimento. É claro que esse investimento não vai ser para você usufruir lá no futuro, né, ter a sua independência financeira, não. Esse investimento provavelmente vai ser rapidamente direcionado para quitar essa dívida. Mas se você não está com uma dívida absurdamente esmagadora, assim, podemos dizer dessa forma, né, porque tem gente que realmente a dívida esmaga, se você não tem uma dívida desse tamanho, muito provavelmente você consegue encaixar um investimento nessa sua rotina. Tem um livro que é muito interessante também, que se chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro é muito interessante, do George Clason. Eu já li. Já leu, né? Ganhei de presente de alguém. Ganhou de presente, então não teve que ler, não teve jeito, gente. Esse livro, ele conta algumas histórias muito, muito interessantes e é bem conceitual na parte de investimentos, mas é bem fácil e prático, né? Você já leu, você sabe. Bem gostoso, bem didático de ler, bem legal de ler mesmo. E, inclusive, eu vou deixar, quem quiser o link desses livros aqui, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, do áudio, enfim. Vou deixar em algum lugar para que você possa baixar. Mas nesse livro ele fala algumas coisas muito interessantes. A primeira delas é que você tem que tirar a 10ª parte dos seus ganhos para você, não para os outros. Porque assim, mas eu tiro para mim, né? Eu pego e aí depois eu vou lá e compro uma roupa para mim, eu compro um tênis para mim, compro um relógio, compro um videogame. Você está pagando todo mundo, mas não está pagando a si mesmo. Essa 10ª parte tem que ser tirada para você pagar a si mesmo. Então, ou seja, você pega essa 10ª parte do seu salário, você ganha 10 mil, é R$1.000. Se você ganha R$1.000, é R$100, pelo menos, por mês, que você separa e coloca em algum local seguro para que você consiga pelo menos acumular um pouquinho e começar a fazer os seus investimentos. Então, na minha visão, para responder a sua pergunta de forma bem demorada e genérica, mas eu acredito que não tem um momento para começar melhor do que agora. Então, essa parte que eu vou retirar para me pagar, não é para eu utilizar esse dinheiro para um lazer ou para comprar algo que eu tenho interesse. Esse dinheiro é direcionado para o investimento. Exatamente. Se você tira o dinheiro do seu investimento e compra algo com ele que não seja um ativo, o que é um ativo? Ativo vamos simplificar aqui, ativo é algo que coloca o dinheiro no seu bolso. Simples assim. Que faz render o que você colocou e cai mais dinheiro no seu bolso, depois você vai e compra mais e cai mais dinheiro no seu bolso. Isso é ativo. Passivo seria aquilo que retira dinheiro do seu bolso. Então, você comprou um carro, você tem um passivo agora, porque a vida toda agora ele tirando dinheiro do seu bolso. Seguro, manutenção, tudo aquilo. Prestação. Então, se você não tira essa 10ª parte, né, esses 1/10 do seu salário, e se paga e coloca para você não vai fazer esse dinheiro render e você está pagando todo mundo antes. Você está pagando o dono da loja, ele recebe seu dinheiro, não você. Mas eu recebo a roupa, sim, mas e o dinheiro que era para o seu futuro? Não tem mais. Daqui a pouco aquela roupa acabou, você tem que jogar fora. E o seu? Não era seu então, né? O seu dinheiro, a sua parcela é esse 1/10. Esse 1/10 nem você mexe depois. Não tem que ficar tirando. E é por isso que é importante também a gente sempre falar da reserva de emergência. Eu já fiz alguns vídeos no meu canal do YouTube falando sobre a reserva de emergência, do quanto que eu acho ela é importante. Tem gente que chama de colchão de emergência, reserva financeira, enfim, como você quiser chamar. Poupança de emergência, não importa. O importante é você ter essa poupança, essa reserva de emergência, que vai ser realmente aquele colchão. Sabe aqueles vídeos que tem a pessoa pulando lá num prédio, lá embaixo, e tem um colchão assim que ela cai e amortece a queda? Imagina que a sua reserva é aquilo ali. Se você cair em algum momento daquele precipício, daquele jeito, tem aquele colchão para te segurar. Então, se você tiver algum revés financeiro, tem esse colchão para te segurar. Mas, o colchão de segurança, a reserva de emergência, ela tem um valor limitado. Não é para, você não vai ficar a vida todo montando reserva de emergência.
ela tem um valor e a partir daí você vai utilizar essa 10ª parte, a partir do momento que você já montou a reserva, para realmente fazer os seus investimentos de longo prazo, para que eles sim gerem renda no futuro para você. Muito bom. E a pergunta que responde esse podcast de hoje, né? Qual é o melhor investimento para 2021? Olha, eu recebo muito essa pergunta todos os anos. Todos os anos as pessoas perguntam. Vai chegando no final do ano, a galera, bom, já vou investir a pensar, pô, ano que no vem, próximo ano, quero começar bem. Já chega no começo no final do ano, o pessoal já começa a pensar, poxa, ano que vem, onde eu vou investir? E aí começa a vir aquelas matérias em revista, não sei se você já viu, o melhor investimento para 2021. Aprenda onde colocar o seu dinheiro em 2021. A capa da revista, né? O melhor porque 2021 é diferente de 2020, porque 2019 é diferente de 2022. Gente, eu invisto desde 2005 e o meu dinheiro está nos mesmos lugares. Então não existe o melhor investimento do ano. Existe o melhor investimento para você. E não, Júlio, mas o melhor investimento não é aquele investimento que paga a maior rentabilidade? Não. Mas como não? O investimento paga mais, eu vou ganhar mais dinheiro com ele. Sim, mas a que preço? Então é assim, as pessoas se esquecem que o investimento ele tem alguns fatores. Risco e retorno. Você quer um retorno maior? Quer. Então você tem que se expor a um risco maior. Simples assim, não tem como fugir disso. Quer um retorno maior, você tem que se expor a um risco maior. É simples desse jeito. Então, se você for tentar buscar algum investimento que te pague mais do que você já recebe com os investimentos atuais, você tem que se expor a um risco maior. É exatamente isso que a gente faz na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores, a curto prazo, é mais arriscada que outros investimentos. É natural. A gente não tem uma garantia, as empresas variam muito, né, nas suas cotações, nos seus valores de mercado, nos seus resultados, na lucratividade. Tudo isso reflete lá no preço. Então, você não tem uma garantia de que esse preço vai estar alto, vai estar mais baixo. Então, eu não posso chegar para você e falar 2021 é o ano de você investir em ações. Será que é o ano de investir em ações? Depende do seu objetivo. Depende principalmente se você entende aquele investimento. Como é que eu vou te falar para investir em ações sem você saber nada de ações? Você vai perder dinheiro. Simples assim. Eu já vi acontecer demais. Gente, já tem mais de 15 anos que eu invisto. Já vi acontecer demais. Todo ano eu vejo muita gente perdendo dinheiro. Já vi gente querendo comprar ação da Petrobras por conta do Jornal Nacional. Já vi gente querendo vender a ação da Petrobras por conta do Jornal Nacional. Então, assim, não existe isso de você saber qual é o melhor investimento. Eu tenho que investir em ações. Depende. Você está disposto a aprender? Estou disposto a aprender. Então, sim, comece a botar o pezinho lá para você começar a se tornar acionista das empresas. Beleza. Sentir como é que funciona, certo? Beleza. Renda fixa. Vale a pena investir em renda fixa? Não sei. Você compreende como é que funciona o investimento em renda fixa? Ou você vai querer sacar amanhã? Porque para quem não sabe, dependendo do título público, por exemplo, que você invista, você pode perder dinheiro se você vender antecipadamente. Dependendo, a marcação no mercado dele, depende. Então, mesmo um investimento de renda fixa, não é que você tem 0% de risco. Não existe isso. Não existe investimento 0% risco, assim como não existe o melhor investimento, como eu disse. As crises normalmente trazem muitas oportunidades? Trazem. Então, normalmente, em períodos de crise, vale muito a pena você estar afiado ali na sua poupança de 10% do salário mensal, para que você possa continuar comprando nesses momentos de crise. Vale muito a pena. Mas não necessariamente você tem aquele melhor investimento. E eu queria deixar isso muito claro aqui, porque senão as pessoas vão sair falando, o melhor investimento do ano que vem é a Bolsa de Valores. E aí chegar lá no final do ano, tá vendo, era a Bolsa mesmo. Gente, não é porque era a Bolsa. Às vezes tem gente que achou que o melhor investimento era a Bolsa, mas perdeu dinheiro. Porque não sabia investir na Bolsa, foi fazer day trade. Perdeu muito, me falaram que o melhor investimento era a Bolsa. Perdi. Pois é, você foi no que te falaram. Por isso tem que ter muito cuidado com essas coisas das notícias, com um amigo, com um jornal, muito cuidado, tendências, melhor investimento. O melhor investimento é aquele que você entende mais, você está disposto a aprender a estudar e que você pretende continuar investindo para o longo prazo. Esse é o melhor investimento. Qual vai ser para você? Tanto faz. Pode ser imóveis, tem muita gente que gosta de investir só em imóveis, tá tudo bem.
Eu conheço várias pessoas, inclusive, que têm preferências diferentes em relação aos investimentos que fazem. Mas por onde eu devo começar? Eu devo começar pela renda variável ou pela renda fixa ou imóveis? Por onde é mais interessante eu começar? Bom, então, eu já tinha falado ali no começo, né, sobre alguns investimentos que você pode começar a colocar o pezinho, especialmente se você não tem muito tempo para fazer isso, ou talvez não tenha ainda a cabeça fria para estudar esses investimentos. Mas, se você está nesse caso, né, se você não acredita que não vai ter tanto tempo e já quer começar a colocar ali o pezinho, talvez investimentos de renda fixa você vai dormir mais tranquilo. Você vai ter uma previsibilidade de renda, você vai ter um risco menor, especialmente se você for para o Tesouro Direto, por exemplo. Claro que você não vai ter uma grande rentabilidade, não é a expectativa, mas você vai ter paz. Pelo menos para, poxa, já estou começando a colocar meu dinheiro ali, olha, já estou vendo crescer. Aí aporta o primeiro mês, depois aporta o segundo mês, aporta o terceiro e as coisas vão acontecendo. Eu sempre digo muito, né, que em investimentos tem 3 fatores principais que você tem que avaliar. O primeiro é o aporte, quanto você aporta. O segundo é o tempo, né? Então você tem que ter o tempo a seu favor. O terceiro são os juros compostos, né? Então a rentabilidade, por assim dizer. Esses 3 fatores caminham juntos. Se você tem os 3 a seu favor, você está muito bem. Se você tem tempo, é jovem, você tem muito dinheiro para investir, para aportar mensalmente, e você já entende muito de investimentos ao ponto de conseguir rentabilidades boas, você está muito bem. Seu plano de liberdade financeira é logo ali, muito próximo. Se você não tem algum desses 3, você compensa nos outros 2. Então, se você não tem tempo, se você é uma pessoa já mais velha, né? Júlio, já tem 55 anos, 60 anos, então não tem tanto tempo a meu favor. Mas você ainda tem a taxa de juros, né, que seria os juros compostos, a rentabilidade do investimento, e também tem o aporte. Provavelmente, a esse ponto da vida, você já consegue aportar um pouco mais. Talvez não 10%, mas 20%. Compensa aqui que também você consegue atingir. E também, às vezes, você não tem ali os juros compostos a seu favor. Você não entende muito. Você até tem tempo, né, até tem um pouco de dinheiro, mas não sabe muito bem investir. Compensa nesses outros 2, não tem problema. Então, esses 3 andam juntos. São como se fosse aquela pirâmide, né? Andam bem juntos. Mas se você quiser realmente começar e não tiver muito tempo para estudar, talvez os investimentos de renda fixa valham a pena serem estudados. E aí, como eu sempre digo, investimentos de renda variável te possibilitam, no longo prazo, uma segurança tão grande ou até mesmo maior, se for bem diversificado, de que investimentos em renda fixa, por incrível que pareça, né? Então, assim, eu acho que caminhando por aí você vai estar bem. Entendi. Agora deixa eu fazer uma pergunta assim curiosa. Você investe em renda fixa para o longo prazo? Eu não gosto de dizer muito assim, se eu invisto ou não invisto, né? Eu vou até falar aqui, mas eu só quero deixar isso claro porque muitas das vezes as pessoas pensam assim, ele não investe, ou ele investe, então eu vou investir também. Ele não investe, então eu não vou investir também. Por que isso é perigoso? Porque quando você não sabe o motivo pelo qual você investe em algo, seja em ações, seja em renda fixa e tudo, na primeira oportunidade, na primeira crise que tiver, você pula fora. Porque você se desespera. Eu vejo isso acontecer direto, demais no mercado acionário. Funciona assim. A pessoa chega e vê lá nas notícias que a ação da Vale está valendo a pena comprar. Ou do Banco Inter. Ou vê algum youtuber falando que o Banco Inter é um bom investimento. Aí ela fala, poxa, fulano investe em Banco Inter, eu vi ele lá, a carteira dele mostrou ele estava investindo no Banco Inter. Sabe o que acontece quando vem a crise e derruba as ações do Banco Inter pela metade? Porque isso pode acontecer no curto prazo? Simples, as pessoas vão querer pular fora. É isso que acontece. E assim, quando você não sabe por que você está investindo, você tende a fazer isso. Você tende a entrar em pânico, a se desesperar e a pular fora na primeira oportunidade. Você não sabe por que aquela pessoa que te indicou comprou. Você tem que saber por que você compra. Entendeu? Então é por isso que eu gosto de deixar isso muito claro desde o começo. Mas eu, particularmente, não tenho aplicações de renda fixa para o longo prazo. Eu tenho renda fixa, reserva de emergência. Júlio, por que você não investe em renda fixa? Não é muito arriscado você ter praticamente só 100% de renda variável? Praticamente só renda variável, fora reserva? Não, simplesmente por um motivo.
quando você investe em renda fixa, você tem um prazo, certo? Como a gente falou lá no começo, a renda fixa, muitas vezes você tem um prazo de vencimento daquele investimento. Quando aquele investimento vence, ele cai na sua conta, só que ele já cai descontado do imposto. E eu tenho que comprar de novo. E depois ele vence de novo. E eu tenho que comprar de novo. Vence de novo. Eu tenho que comprar de novo. Cada vez que ele vence, ele me cobra imposto. Cada vez que ele vence, ele me cobra imposto. Então, no fim das contas, o meu ganho é muito menor, porque cada vez que ele venceu, eu tive que ficar pagando os impostos correspondentes a essas vendas. Porque não sei se as pessoas sabem, mas o fato gerador do pagamento de imposto aqui no Brasil é a venda do ativo. Então, quando você vende, você tem que pagar o imposto, né? E além disso, não estou nem citando aqui as custas, né? Essa coisa da corretagem, dos valores letra miúda que muitas vezes as corretoras e outras instituições cobram dos investidores. Não estou nem falando disso, estou desconsiderando. Mas só o imposto de renda, né? Imposto de renda por si só, já toma uma grande parte da rentabilidade. E eu não tenho interesse nisso. Porque se eu sei que eu vou investir por longo prazo, se eu sei que eu não quero resgatar esse dinheiro, eu quero ter renda passiva, para que eu vou investir em uma renda fixa que toda vez vença e eu tenho que recomprar aquele mesmo ativo, só porque ele venceu? Então eu prefiro investir por longo prazo sem pensar que eu tenha que vender esse ativo, sem pensar que eu tenha que me desfazer dele. Porque se eu não me desfizer do ativo, eu não pago por dinheiro. A não ser que eu precise lá, não, eu vou sacar aqui, né, uma parcela desses meus investimentos, ou então não, essas empresas aqui que eu invisto deixaram de ser boas, eu vou ter que resgatar e trocar. Nesse caso, tudo bem. Mas, de maneira geral, eu não quero vender meus investimentos. Eu começo a investir para ficar com eles e ponto. E acabou. Então, é por esse motivo, principalmente, que eu não invisto em renda fixa para o longo prazo, mas sim só em renda variável. Muito bom, Júlio. Para a gente fechar esse podcast com chave de ouro, eu queria saber se você tem alguma referência, pessoas que te inspiraram para você se tornar o investidor que você é hoje, inclusive compartilhar todo o conhecimento que você tem a respeito dos investimentos. Com certeza, eu tive muitas referências, especialmente lá no começo, né, que as nossas referências são basicamente neles que a gente se apega, né? A primeira delas, certamente, foi o Robert Kiyosaki, que escreveu Pai Rico, Pai Pobre, né? Ele é um grande investidor norte-americano, nascido no Havaí, inclusive, havaiano, né? Só que ele é japonês, você olha assim, você nem imagina que ele é havaiano, mas ele escreveu esse livro fantástico, né? Pai Rico, Pai Pobre, que também vai estar aqui na descrição, né? Em algum lugar aqui você vai conseguir baixar esse livro, comprar esse livro, melhor dizendo. Enfim, ele é uma referência muito grande, tanto para mim quanto para vários profissionais do mercado. Outra pessoa que também inspira muito é o T. Harv Eker, né, que fala muito sobre a mentalidade financeira, mentalidade de investimentos, mentalidade de sucesso. E eu gosto bastante disso, porque eu acredito nisso também. Eu acredito que se as pessoas não mudarem a mentalidade, fica muito difícil de mudar o resultado delas. E ele fala muito sobre isso, eu gosto bastante. Mas aqui no Brasil a gente tem grandes referências também, o próprio Gustavo Cerbasi é uma referência para, imagino que todos os profissionais que vieram depois dele, porque ele realmente desbravou um grande mercado, uma pessoa que eu gosto bastante, apesar que a gente tem algumas diferenças de pensamento. Hoje, né, o investidor, eu já investindo há tantos anos, eu já tenho as minhas formas de investir, já tenho as minhas divergências com relação a algumas coisas, mas eu gosto muito dele, admiro muito, profissional muito sério também. Tem o próprio Warren Buffett, né, que é uma referência para praticamente todos os investidores que a gente chama de buy and hold, que é aqueles investidores que compram e seguram as ações, né, ou seja, buy and hold, ou seja, compra para o longo prazo, né. Então, todos os investidores que gostam dessa metodologia realmente gostam bastante do Warren Buffett. Também, enfim, eu poderia citar aqui Peter Lynch, a gente tem várias outras personalidades que são admiráveis no que fazem, e eu me inspiro em todas elas e faço da minha maneira que é a minha verdade, a verdade que eu vivi e que ensinei ao longo de todos esses anos. Muito bom! Nossa, esse segundo episódio, hein? Ficou top! Gostei Gostei bom bastante. Demais! Espero que vocês tenham gostado também, espero que tenha ficado bem claro cada tema aqui. Se vocês gostaram, não deixa também de curtir
de compartilhar esse episódio, de mostrar para outras pessoas que está aqui um conteúdo gratuito que é para vocês, que é feito com carinho para vocês, para cada um de vocês, tá certo? Grande abraço e a gente se encontra no próximo podcast Investidorcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.